Bem, pessoal, então vamos agora falar propriamente do chamado uso anormal da propriedade. Nós vamos tratar agora dos artigos 1277 a 1281 do Código Civil. Muito bem. No artigo 1277, o legislador começa dizendo o seguinte: o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à saúde, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Então, aqui nesse artigo 177 caput, o legislador começa instituindo, num caráter mais genérico, a obrigação de todo e qualquer proprietário e possuidor de não molestar a segurança, o sossego e a saúde do proprietário ou possuidor de imóvel vizinho. Os vizinhos, entre si, têm o dever de não perturbar uns aos outros no tocante à segurança, ao sossego e à saúde. Notem, são três os bens jurídicos objeto dessa proteção mais alargada, mais ampla, genérica, estatuída pelo legislador no artigo 1277 caput: saúde, sossego e segurança. Então, eu tenho a obrigação de não praticar atos na minha propriedade ou no imóvel em que eu exerça a posse que possam, de alguma maneira, interferir no sossego, na segurança e na saúde daquelas pessoas que ocupam o imóvel vizinho. A doutrina distingue essas interferências prejudiciais à saúde, ao sossego e à saúde em três espécies. São três tipos de interferência prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde que devem ser evitadas pelos vizinhos, sejam eles proprietários ou possuidores dos prédios. O vizinho que se sentir incomodado, que entender que a sua segurança, o seu sossego, a sua saúde foram molestados, foram afetados a partir de interferências praticadas por quem está ocupando o imóvel ao lado, tem o direito de fazer cessar essas interferências. Bem, então eu dizia, são três tipos de interferências. Interferências que decorrem da prática de atos ilegais, de atos abusivos e de atos lesivos. Então, as interferências que podem justificar uma intervenção judicial a pedido de um dos vizinhos que tem o seu sossego, segurança ou saúde afetados, podem decorrer de três espécies de atos: atos ilegais, atos abusivos e atos lesivos. Vamos inicialmente fazer a distinção entre esses tipos de interferência. Os atos ilegais, evidentemente, são aqueles que são praticados em contrariedade à lei. Vamos imaginar, a lei municipal estabelece como
horário máximo de funcionamento de um estabelecimento comercial num determinado bairro de utilização mista dentro de uma cidade, 22 horas. E o proprietário ou o possuidor desse imóvel, que abriga o estabelecimento comercial, acaba extrapolando e funcionando além das 22 horas. Esse tipo de ato, esse funcionamento depois do horário máximo permitido pela legislação, constitui um ato ilegal. Diante da prática de um ato ilegal, a única medida que o juiz pode tomar a pedido da pessoa afetada para contornar o litígio, para eliminar o problema, eliminar a interferência indevida causada, é a determinação de cessação da atividade. Se alguém pratica um ato ilegal, se tem uma norma estabelecendo um horário máximo para o funcionamento de estabelecimentos comerciais e o proprietário ou possuidor de um imóvel que explora um estabelecimento comercial avança esse horário, a única maneira de fazer cessar essa interferência indevida é determinando-se a cessação do ato. É proibindo-se o funcionamento a partir daquele horário. Não há outra saída, não há como o juiz determinar que se minimize a interferência. Por exemplo, vamos imaginar que seja um bar, né? O horário máximo de funcionamento é às 22 e o bar funciona regularmente depois das 22, descumprindo aquilo que diz a lei e causando barulho, colocando em risco e afetando efetivamente o sossego de toda a vizinhança. Qualquer vizinho, diante desse cenário, pode inicialmente acionar a fiscalização do município para que se lavre uma multa, para que se autue o proprietário ou possuidor, a fim de que cesse a atividade. E se isso não resultar em nada, pode ingressar com uma medida judicial. E a única maneira de resolver esse conflito será o juiz determinar a cessação da atividade depois do horário máximo de funcionamento. Não pode o proprietário ou possuidor do imóvel, o dono do bar, tentar em juízo argumentar, não, a gente funciona depois das 22, mas a gente vai fazer um isolamento acústico, isso vai minimizar o problema. Gente, se o ato é ilegal, não há como se transigir com a ilegalidade. A única maneira de resolver esse tipo de conflito é determinando-se a cessação da atividade. E isso sem prejuízo num eventual ressarcimento do dano causado. Imagine um casal com uma criança, um filho pequeno, um bebê de colo, que reside ao lado de um estabelecimento, um bar que funciona até altas horas da noite, em descumprimento daquilo que determina a legislação municipal, e prejudica a saúde e o sossego da família e a saúde da criança. Evidentemente que, além de postular com razão o fechamento do bar em juízo, essa família pode requerer uma indenização pelos danos morais suportados em decorrência de todo dessa situação que na prática deve ser muito ruim. Bem, os atos abusivos. O que é um ato abusivo? O ato abusivo pode ser resumido como o exercício irregular de um direito, que acaba gerando um incômodo que repercute na vizinhança. Então,
não é que o sujeito esteja descumprindo a lei. O sujeito apenas está abusando do direito que lhe assegura a lei. Normalmente, os conflitos de vizinhança associados a interferências provenientes de atos abusivos envolvem excesso de ruído ou barulho excessivo. Então, vamos novamente ao exemplo envolvendo o bar e o casal com uma criança que mora num prédio que fica ao lado do bar. O bar funciona regularmente naquele local. O plano diretor da cidade permite que naquela região, naquele bairro, funcionem concomitantemente as residências, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, enfim. Vamos dar um exemplo aqui de Santos, conhecido de todos, o Gonzaga, que é um bairro de natureza mista, né? Tem tanto uma parte residencial como uma parte comercial, empresarial. E em muitos trechos essas duas finalidades acabam se encontrando. E daí acabam surgindo alguns conflitos. Vamos imaginar, a legislação municipal permite o funcionamento de bares e restaurantes no Gonzaga. Eu só estou falando hipoteticamente, eu não conheço a legislação municipal aqui de Santos nesse particular. Até a 1 da manhã. Tá? E o bar, em questão, no nosso exemplo, funciona de fato até 1 da manhã. Quando é 00:30, o pessoal já começa a recolher, já começa a baixar um pouco a luminosidade, já indicando aos clientes que, né, acabou, né, estamos prestes a fechar. Acontece que, mesmo respeitando o horário de funcionamento, o fato é que o funcionamento do bar causa muitos incômodos à vizinhança. Incômodos esses derivados do excesso de ruído, excesso de barulho que proveniente do bar. Música alta, muitas pessoas falando, zero isolamento acústico. Mesmo funcionando dentro da legalidade, sem descumprir frontalmente uma regra, há um abuso da parte do proprietário. Ele vai além, ele exerce regularmente aquele direito que a lei lhe assegura de funcionar até 1 da manhã. Qualquer vizinho, nesse caso, havendo incômodo, havendo uma interferência decorrente de ato abusivo que prejudica o sossego, pode sim exigir uma medida judicial de maneira a fazer cessar esse incômodo. Só que nesse caso do ato abusivo, muitas vezes é possível o conflito se resolver entre os vizinhos sem uma determinação drástica de cessação da atividade. O juiz não precisa determinar que o bar feche, porque isso vai causar prejuízo aos proprietários, vai causar seguramente desemprego de algumas pessoas. O juiz pode fazer cessar esse conflito, determinando, por exemplo, que o estabelecimento instale um sistema de isolamento acústico, ou que diminua o volume da música, ou que restrinja o número de frequentadores. Enfim, existem medidas alternativas, diferentes da medida mais drástica que é o fechamento, para solucionar esse conflito. Nós já voltamos a esse ponto no próximo vídeo.